não era a esposa principal era Ainoã, é muito provável que ela tenha sido resultado de um acordo entre os povos heveus para que ela fosse assumida como concubina de Saul para que houvesse paz entre eles. As concubinas, no modo geral, eram meninas novas e elas se submetiam, olha a questão cultural, e elas se submetiam a não serem priorizadas no relacionamento, no casamento. Elas eram moedas de troca, ou vinham como acompanhantes das princesas, ou elas eram uma espécie de uma classe inferior de esposa. Principado pequeno, povo pequeno, não tomarei como esposa, mas se quiser eu tomo como concubina. E essa é a história de Rispa. Rispa, desde menina, é uma pessoa que já começou a sua vida sendo secundária. Já começou a sua vida tendo que se submeter a essas circunstâncias e ela simplesmente some do texto bíblico. Ela é citada como uma concubina porque o seu papel é completamente irrelevante. Quando Saul morre, um dos comandantes de Saul vê a oportunidade de se aproximar de Davi. E ele acaba tomando essa menina como esposa. E a Bíblia não fala se houve um amor, se houve romance, mas a Bíblia fala de fato que eles tiveram um relacionamento. E por conta desse relacionamento, ele se aliou a Davi contra os filhos de Saul que queriam tomar o trono de Davi. Ao tomar conhecimento de que seus 2 filhos seriam sacrificados, essa mulher não foi até Davi reclamar com ele. Ela entendia que não tinha força para enfrentar um rei. Ela também não pegou uma espada e foi até onde os gibeonitas, enfrentar os gibeonitas para que seus filhos não fossem mortos. O que ela faz é algo de extrema tristeza e assim nos dá bastante pesar, porque ela não tinha força para lutar contra uma decisão real. Davi manda buscar os 5 filhos de Merabe e manda buscar Ramoni e Mefibosete, e não é o Mefibosete filho de Saul, filho de Jonatas, é outro Mefibosete, e ele manda chamar na frente dela os seus filhos, e provavelmente já eram homens feitos. Provavelmente ela não vivia mais a relação da maternidade efetiva, mas apenas da maternidade afetiva, porque naqueles dias os homens saíam para a guerra muito cedo e ficavam nos acampamentos e cortavam as relações com suas mães. É muito provável que a relação de amor dela para com esses filhos, já crescidos e no acampamento, como um soldado, fosse apenas afetiva. Eles não conviviam com ela, mas ela viu os seus filhos sendo tomados, sendo inocentes, até certo modo, sendo tomados, presos e levados para Meribá e serem enforcados. O que Rispa faz a partir daí é um relato que nós não encontramos em nenhum texto das Escrituras, mas que é um dos responsáveis da inspiração para um dos salmos mais bonitos das Escrituras, que é o Salmo 118, que é o Salmo 18. É a partir dessa experiência do impacto da vida de Rispa que Davi, aqui mesmo, compõe parte desse salmo que nós lemos no Salmo 118. Capítulo 22. O Senhor é a minha rocha, capítulo 22, versículo 2, versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia que o Senhor os livrou das mãos de todos os inimigos, das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam, mas na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou
estremeceu. Davi é inspirado a escrever este salmo pouco depois dessa experiência, porque o que faz Rispa? Rispa, ao tomar conhecimento que os seus 2 filhos estavam enforcados em Gibeá, ela tomou a decisão de não permitir que aves do céu, nem pestes à noite, devorassem o corpo dos seus filhos. E esse texto é extremamente interessante, porque Rispa vai onde eles estão enforcados, e o fato de estarem enforcados e pendurados era extremamente desonroso. Saul foi desonroso. A atitude de Davi, embora tenha sido necessária, mas foi completamente sem misericórdia, sem empatia. Essa mulher sem nenhuma força, a única coisa que ela decide fazer é defender os corpos já mortos dos seus filhos, para que eles não fossem estraçalhados nem por aves do céu, nem por animais. Se vocês procurarem depois na internet, ilustrações e imagens de Rispa, defendendo os corpos dos seus filhos, vocês verão imagens, figuras belíssimas. Desde ela com varas na mão para impedir que aves tocassem, à noite ela com pedaços de tochas para evitar que bestas feras se aproximassem dos seus filhos e os rasgassem. E mais do que isso, queridos, não durou uma semana, isso não durou um mês. Rispa ficou em sentinela nos corpos dos seus filhos durante 6 meses. O autor nos dá algumas dicas de como isso aconteceu. Ele diz que quando começaria o início da ceifa, lá pelo mês de abril, até que as primeiras gotas de geada, até que as primeiras gotas de orvalho começassem a cair, e normalmente isso acontece naquela região no mês de outubro, em todo esse intervalo, esta mulher se manteve de prontidão para que os seus filhos não fossem devorados. Algumas imagens são inevitáveis ao pensarmos em Rispa. A primeira delas é que durante todo esse período, é óbvio que os corpos dos seus filhos apodreceram. É óbvio que eles ficaram fétidos. É óbvio que a nhaca, a caatinga dos corpos dos seus filhos, protegidos por ela como uma verdadeira leoa, protegendo os restos mortais dos seus filhos, foi algo extremamente excruciante para essa mãe, coitada. Esta é uma mãe que resolveu tratar com honra os filhos que não receberam honra dos reis de Israel, que não tinham absolutamente, diretamente nada a ver com as decisões de Saul, ou tampouco com a saída que Davi encontrou. A situação de Rispa é contada em diversos romances, em diversas histórias, porque ela estendeu sobre si uma pequena tenda, sobre ela ficou, e lá ela ficava em vigília e campana. Como ela se alimentava, não é possível sabermos, mas todo esse período para ela, de 6 meses, protegendo os restos mortais dos seus filhos, para que eles não ficassem a céu aberto, desprotegidos, é algo que eu imagino deve ter sido para ela muito difícil. É muito difícil que ela não tenha ficado em situação, ela mesma, em situação cadavérica. Ela mesma em situação fétida. Ela mesma em situação periclitante. É muito difícil não imaginar o quanto essa mulher sofreu. Tanto que as gravuras e as imagens dela são das mais diferentes possíveis. Você encontra desde Rispa, com o formato de uma menina jovem, nova, desde ela velha, carcomida, acabada, para proteger aquilo que ela achava significativo. Eles não poderiam ser tratados como cachorros. Não os meus filhos. Eles não poderiam ser tratados como animais. Não os meus filhos. Ela trouxe para si a responsabilidade, sendo concubina de um rei, e tendo sido assumida como esposa de Abner, comandante do exército de Saul e depois de Davi, é muito provável que essa moça tinha condições. É muito provável que ela tinha condições financeiras, tanto que quando chegou aos ouvidos de Davi, o que Rispa fazia, ela não era uma pessoa desconhecida para Davi. Não chegou a informação, tem uma mulher louca que está montando sentinela nos corpos dos seus filhos. Já é o 6º mês
ele tinha consciência, ele sabia que aquela mulher se tratava de uma mulher de linha real. A reação de Davi, imediatamente, foi ir até lá. Não apenas pegar os ossos de Jonatas, não apenas pegar os ossos de Saul, mas acabar com o sofrimento daquela mulher. E é interessante dizer que o escritor ele coloca 2 pontos para que o sofrimento dessa mulher acabe. O primeiro ponto, ele diz que ela ficou em sofrimento até que as primeiras gotas de geadas caiu sobre ela. O sentimento de alguma coisa está por vir, alguma coisa está acontecendo. E a segunda coisa que o escritor faz questão de nos dizer é que quando Davi tomou conhecimento da honra que aquela mulher tinha, ele resolveu ele mesmo enfrentar todas as dificuldades para que o coração daquela mãe pudesse ser aliviado. E ele toma os ossos de Saul, ele toma os ossos de Jonatas, mas diz a palavra, ele também toma os ossos dos enforcados. E nós imaginando que Deus não tem nada a ver com esse assunto, o texto termina assim. Versículo 14. Então enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho na terra, Benjamim em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, fizeram tudo o que o rei lhe ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. E embora nós achemos que essa mulher, essa figura frágil, o que é uma mulher desguarnecida a vida toda, diante de homens tão difíceis, tão desonrosos, que é uma mulher para mudar o coração do Senhor. Mas a Bíblia diz que depois que Davi tomou os ossos dos enforcados, e de Saul e de Jonatas, como quem dissesse, agora sim, a minha promessa foi cumprida. A palavra que foi dada foi satisfeita. A palavra não se volta. E aí, eu percebo, nessas circunstâncias, algumas coisas que nós podemos ver dessa mulher chamada Rispa, que é a última vez que ela aparece nas Escrituras. Sem dúvida, é uma mulher honrada. Ela dá valor àquilo que os homens não deram valor. Para ela, os restos dos seus filhos não eram carniça. Para ela, o seu status pessoal, a sua condição pessoal não importava. Ela entendia da importância de honrar os seus filhos. E em grande parte, ela se parece muito com a irmã de Lázaro, Maria. Ela sabe do valor da honra. E todos conhecemos a passagem que ela compra um perfume caríssimo, um nardo puro, e derrama aos pés do Senhor. Ela entende que honra não tem a ver com preço. Honra não tem a ver com sacrifício. Honra tem a ver com aquilo que você valoriza. Essa mulher, de certa forma, ela se parece um pouco com Salomé, irmã de Maria, mãe de Tiago e de João, aquela que vai até o Senhor e pede para que os seus 2 filhos sentem uma à sua esquerda e à sua direita. Salomé, apesar desse jeito atravessado de ser, é uma intercessora diante do Senhor. E essa mulher se coloca entre Gibeá, entre Israel, entre o Senhor, na proteção dos seus filhos. Essa mulher, ela se parece, em grande parte, talvez em tão maior parte, que a viúva de Naim, que tem a dor de seu filho em sofrimento e recorre ao Senhor. Essa mulher, ela não chega a recorrer ao Senhor, mas a sua própria história de vida produz uma resposta do Senhor. Em grande parte, essa mulher, ela se parece com a mulher cirofenícia, que persistentemente insistiu ao Senhor que curasse e libertasse a sua filha endemoniada. Porque a persistência dela para com os filhos que estão ali, e é interessante, eu vou abrir um parênteses, é interessante dizer que culturalmente, enquanto eles estivessem pendurados, eles eram considerados
malditos. O sentimento dela era que a história deles tivesse valor, que as suas memórias fossem lembradas. Eles mereciam ser enterrados com dignidade. E eu imagino o sofrimento de muitas mães que têm seus filhos desaparecidos ou que não têm mais conhecimento deles e que tudo o que querem é o prazer de enterrar os seus filhos. Mas imagine você, como mãe, eu não sei nem se é apropriado dizer para você imaginar isso, diante dos teus filhos enforcados e pendurados, e você não poder remover o corpo deles dali, se você conseguiria sair do local onde o corpo do seu filho está exposto meses a fio. Se você conseguiria ir para casa, dormir, enquanto o seu filho estava ali pendurado. Se você conseguiria se desligar, se desapegar, mesmo que não haja mais vida, mesmo que o resultado já seja a fatalidade, mesmo que não haja mais vida naquele corpo. Mas existe uma história de vida entre você e seu filho, e essa mulher me lembra respeitosamente. Ela me lembra Maria Madalena. Ela me lembra que Maria Madalena, mesmo depois do Senhor ter morrido, ela tinha um apego respeitoso aos restos mortais do Senhor. Ela sabia que aquele corpo não era apenas um corpo. Aquele corpo era o corpo da pessoa que ela amava. E isso a distingue. Nós aprendemos, mesmo ela não tendo vivido com o Senhor, nós vemos nela traços daquilo que o Senhor nos ensinou. Primeiro, Cristo, ele nos ensina a honrarmos as nossas palavras. Não apenas diretamente na questão do sim e do não. O próprio Senhor, na sua vida, ele fez questão de honrar a sua palavra. Em Getsêmani, ele disse: Senhor, por mim eu não iria, mas seja feita a tua vontade. Eu prometi. Ele fez diversas promessas à igreja. E é interessante dizer, em João aparece muito a palavra tenho-vos dito. Eu tenho vos dito isso. Eu tenho vos dito isso. Essa é uma expressão do judaísmo, do hebraísmo, que significa eu empenho a minha palavra. Se eu vos tenho dito é porque é. É mais ou menos isso. Se eu tenho dito isso é porque é. Eu aprendo com o Senhor da honradez de se eu estou dizendo isso é porque é. De você não ser um fraudulento com suas palavras. De você não ser um mentiroso com suas palavras. De você honrar as palavras que você diz. De alguém chegar a você e dizer para você, mas você não me disse há um mês atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, tenho-vos dito? Você não me disse que seria assim? Você não deu a sua palavra que seria dessa forma? Porque o Senhor, ele não esqueceu da promessa feita por Josué. Por todas as razões que Saul tinha para matar os gibeonitas, isso desagradou o Senhor. E eu aprendo com o Senhor que isso importa também em sacrificar a si mesmo. Ninguém mantém a honra da sua palavra sem autossacrifício. Porque as condições da vida e da história, eles vão trazer outras circunstâncias em que nós vamos tentar nos refugiar em novos contextos. Nós vamos dizer assim, não, mas o contexto não era esse. Não, mas eu prometi quando isto era assim. Mas não eram estas circunstâncias, mas essas circunstâncias mudaram. O que eu vivi mudou em volta de mim. E eu vejo como o Senhor lamenta, como o Senhor Jesus, ele é capaz de fazer isso, e como o Senhor Jesus nos ensina a fazer isso. Seja a tua palavra sim. E se você não está disposto a se comprometer, não é obrigado a se comprometer. Você não é obrigado a dizer não, você não é obrigado a dizer sim, mas se você disse sim, mesmo com prejuízo pessoal, mesmo com dano pessoal, mesmo que passem anos e mesmo que passem séculos, é diante do Senhor que você diz as suas palavras. E é diante do Senhor que você deve honrá-las. Essa mulher nos ensina algumas coisas e logo depois nós falaremos algumas aplicações. O amor de Rispa nos ensina o verdadeiro amor
exerce princípios com misericórdia. O verdadeiro amor, ele não exerce princípios sem que isso seja envolvido com empatia, com compaixão. Não adianta você pensar e dizer assim, não, mas o importante é ser zeloso pelo Senhor, como fez Saul. O importante é que eu estava sendo zeloso por Israel. Por isso quebrei a minha palavra. Por isso eu não mantive a minha aliança. O verdadeiro amor, ele é exercido com princípios, o que não fez Davi. Davi arrancou 5 filhos de uma mulher, Merabe, do seu próprio sangue, melhor, da sua própria terra, e tirou 2 filhos de Rispa e os entregou, sem ter qualquer preocupação do futuro desses jovens. Ele só soube meses depois que entregou, por causa de Rispa, que uma mulher passou 6 meses entre feras e entre animais sozinha, sem terceirizar. E ele lembrou, existe uma mulher de honra e de princípios, de empatia e de misericórdia. Segundo, o verdadeiro amor não vê barreiras, nem dificuldades. Todas as dificuldades eu acredito que essa mulher passou. Todos os romances, tudo que você vê, todas as histórias acerca de Rispa, tentam descrever para aquelas condições difíceis, numa terra desértica, o que era para uma mulher estar sozinha, no meio do campo, entre feras e animais, todas as dificuldades naturais que essa mulher vivera. E eu tenho certeza, irmãos, eu não tenho dúvida, de que se não fosse o Senhor em seu coração fazer com que ela persistisse, uma mulher não aguentaria passar 6 meses em condições tão terríveis. Terceiro, o verdadeiro amor não depende de força, mas de ternura e de boa vontade. Muitas vezes, nós nos defendemos dizendo, mas eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para isso. Até queria ajudar, mas a força não está a mim. Até eu queria ajudar, mas eu não tenho condições. Até eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tenho forças para isso. O verdadeiro amor não depende de força. Essa mulher, sozinha, uma mulher que já tinha sofrido como concubina de Saul, que havia sido negociada por Abner, e que agora havia perdido seus filhos e abandonada pelo seu rei, ela encontrou força na ternura. Ela não foi insubmissa contra Davi, ela não ficou murmurando na cidade, ela fez o que ela poderia fazer. O que eu posso fazer? É defender os meus filhos já mortos? O verdadeiro amor não terceiriza cuidado nem proteção. E aqui, mães, eu acho que vocês vão perceber isso aqui. Vocês podem até precisar de apoio, mas as verdadeiras mães, elas estão lá. Rapaz, eu não vou conseguir ficar com meu filho o dia todo, você pode me ajudar? Mas o verdadeiro amor não terceiriza, o verdadeiro amor está presente. O verdadeiro amor não terceiriza nem cuidado nem proteção. Ele chama você para fazer, é você que faz. É você que precisa ser empático, é você que precisa ser misericordioso, é você que precisa participar, é você que precisa ter cuidado. E eu penso que as mães, assim como elas, nos ensinam muito. Porque muitas vezes as nossas consciências elas ficam aliviadas por imaginar que se eu não fizer, tem quem faça. Ou eu já pedi para alguém fazer. Mas uma mãe de verdade, ela sabe sobre os seus filhos de que o seu amor, o seu cuidado não pode ser terceirizado. Se nós pais não somos assim, pelo menos eu acho que não, né? Dizem que só quando se separa, né? Diz que o homem só gosta dos filhos enquanto está com a esposa. Eu espero que não. Mas mesmo os pais, mesmo os homens, eles não terceirizam cuidado. Eles não terceirizam proteção. Imagine as mulheres. O verdadeiro amor no Senhor tira forças da fraqueza. Eu acho muito difícil, irmãos,
que essa mulher todos os dias não pensasse em desistir. Eu sou homem, de baixa complexão física, mas eu acredito que eu talvez não durasse mais de uma semana num intento tão difícil. E não é apenas forças físicas, forças emocionais. De se sentir sozinho numa batalha. De se sentir sozinho numa batalha que não faz sentido para ninguém, só para você. Essa é uma batalha que não fazia sentido para ninguém, só para ela, era a batalha só dela. O verdadeiro amor de Cristo pode nos restaurar e nos renovar. E aí, eu gosto muito desse final do texto que nós lemos, porque a solução do sofrimento longo, longínquo que essa mulher viveu ao longo daqueles 6 meses é um sinal que vem do céu. A Bíblia diz que quando caíram as primeiras gotas, ela sentiu que a graça do Senhor estava vindo. E é como diz Jó no capítulo 14, e diz que há esperança, mesmo para o tronco quebrado, mesmo para o ramo quebrado. Ao cheiro das águas, ele reviverá. A restauração. Mesmo que você ache não há mais esperança, porque esse tronco morreu. E esse texto de Jó me lembra muito a expectativa dessa mulher. É como se assim, eu vou morrer fazendo isso aqui e não há esperança para mim. Porque essa é uma causa perdida. Irmãos, existe causa mais perdida do que a morte? E ela já estava vivendo essa causa perdida. Ela já estava vivendo seus filhos mortos. Mas quando as primeiras gotas caíram, começou a restauração para a vida dela. Porque o Senhor fez chegar nos ouvidos de Saul, de Davi, que havia uma mulher muito mais honrada do que todos os homens que já haviam passado por essa história. E que a sua honra era de bravura, era de forças de uma mulher, embora fraca, mas carregada da bênção de Deus, da presença de Deus em seu coração. E diante dessas reflexões, eu quero pensar com vocês em algumas aplicações. A primeira delas, eu acho que é mais para nós homens do que para as mulheres. Eu resolvi dar o nome desse sermão, um exemplo de honra e perseverança. O exemplo de Rispa. Quem já tinha ouvido falar de Rispa aqui? Alguns, né? Quem não, nunca mais esquecerão dessa mulher, dessa mãe. Primeira aplicação. A honra que faltou aos homens sobrou em uma mulher. A honra da palavra empenhada, a honra da lealdade, do preço altamente pago quando os homens não entendem que suas palavras são compromissos diante do Senhor. Um exemplo de proteção, ela é um exemplo de proteção, ela é um exemplo de perseverança, um exemplo de renúncia, um exemplo de doação. Ela nos ensina que mesmo depois da fatalidade, da perda da esperança, nem nossos princípios, nem o nosso caráter devem sofrer